Porque se não fosse assim, por que a gente se sente tão sozinho? Porque o se sentir sozinho é muito menos da quantidade de vínculos fora e muito mais de um vazio que se sente por dentro. Esse que é o ponto. Tem tanta gente que tá casado, que falam, né, que a pior solidão é a solidão a dois. Que é você tá com alguém se sentindo sozinho. Por que isso, né? Da onde vem? O que faz a gente se sentir sozinho mesmo no meio de uma multidão? Isso foi uma pergunta que eu me fiz muito. Na época da pandemia, por exemplo, foi um período de altas reflexões nesse sentido, né? E aí eu comecei a perceber que super extrovertida, cheia de amigos, nunca tive problema para gerar relação com ninguém, né? Mas e por que um vazio, né? O que tá faltando? E aí você vai ver a qualidade dessas relações. Que relações são essas? E aí que começa a questão, né? Tem a ver com a qualidade e não com a quantidade. Olha, a pandemia veio como uma bomba nas famílias e nas relações humanas, né? Por quê? Nós estamos super conectados no celular, no trabalho, na festa, e daí a gente se obrigou a estar em casa aturando um outro, deu um monte de divórcio. Pai brigando com o filho, os problemas que estavam lá tampadinhos, não tinha mais como ficar, porque a gente se obrigou a conviver. Conviver, exatamente. Então, tipo, meu, até me arrepia, cara. A gente tá muito filosófico, mas essa é a intenção mesmo. A gente foi obrigado a conviver, né? E aí essas questões vieram muito à tona, né? Emergiu o que estava escondido atrás de uma rotina, de uma mecanicidade. Porque é fácil, a gente vai... E difícil é conviver. É fácil no dia a dia a gente se esconder atrás do trabalho, se esconder atrás de um monte de coisas que a gente celular. faz. O próprio celular, exatamente. Então, e hoje não tem imagem mais comum do que você vê, né? A mãe com a criança no colo, o celular, a criança pedindo para brincar, o pai no celular, a mãe andando na frente, a criança atrás, a mãe no celular. Tu não acha que o celular tá transformando o ser humano numa ilha? Eu era obrigado. Uma sonífera ilha. Tá todo mundo dormindo. Mas né? Cada um tá meio que na sua ilha. Assim. Mas eu acho que é muito conveniente, né? Porque a gente, de certa forma, consegue se proteger se proteger de passar trabalho, é isso. Eu falo se eu quero, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero e tenho a possibilidade simplesmente de ficar off. Hoje em dia a gente fala, né? Eu fiquei meio off. Hoje em dia até é uma questão de saúde ficar off, né? Mas é uma questão de necessidade ficar off. Mas é estranho. Pensa numa pessoa de 200 anos atrás olhar para... Como assim? Ficar off. Eu vou te dizer que assim, eu tenho isso. Às vezes eu tô... Meu celular tá... No celular de todo mundo, meu número de telefone. Dá um ranço, chega a dar um ranço de olhar pro celular. Eu respondo 300 mensagens por dia. E ainda tem gente que reclama que eu não respondo, e eu não respondo mesmo, porque eu não consigo. Mas agora o meu assessor vai ter que se obrigar a me ajudar a responder, porque tá ficando demais, assim. Mas pela minha profissão. Mas eu digo assim, eu sinto muita necessidade de ficar off, tá? De às vezes chegar e simplesmente não olhar o celular. Eu posso conversar com todo mundo, mas o ranço é do WhatsApp, do celular. Uhum. Não é de ficar sozinho. Parece que às vezes eu sinto falta dessa conversa de estar que nem... Por isso que eu gosto tanto do podcast, de estar aqui filosofando sobre o mundo, né? No modo offline. Porque tipo, tu pega assim... É difícil mesmo, né? A gente tá tão conectado, hiperconectado, mas ao mesmo tempo isso gera pra gente uma agonia. É que aí já tem também pesquisas falando de como a gente tá sobrecarregado, porque aí a gente vai para uma outra polaridade que também diz respeito à quantidade de informação que a gente consegue processar, né? Como se a gente... Sabe o celular quando começa a esquentar? De tanto do processamento assim hard, assim a gente também. Então, não é saudável de qualquer forma. Por isso,
realmente hoje está se falando em higiene, né? Em fazer essa higiene do celular, essa higiene do sono. E eu te digo assim, eu tenho TDAH, eu tive porque... Eu tenho porque antes da era do celular eu já tinha dificuldade na escola. É muito difícil para mim se concentrar. Adoro papear, mas tipo assim, adoro conversar, mas prestar atenção na coisa para mim sempre foi um parto. Mas o celular me deixou muito pior. E isso nos últimos dias. E, cara, eu não consigo me desconectar a ponto. Agora minha esposa, daqui a pouco ela aparece, eu avisei ali na porta. Ela vai entrar e dizendo eu avisei. Mas é real, assim, tipo, eu não tô conseguindo me desconectar pela profissão, pelo que eu faço. Mas realmente assim, a gente chegou a um ponto que nós vamos ter que começar a refletir até que ponto tá tão conectado vale a pena, né? Tem tudo isso, né? Essa necessidade, ao mesmo tempo que a gente tem necessidade de... porque a necessidade que a gente tem de conexão, ela é uma necessidade mais básica, humana, que não é essa conexão que o celular propõe. É diferente. Tem essa diferença. Então. Tem a diferença total. Por exemplo, quando você está numa conversa real, olho a olho, cara a cara com a tua esposa, daquelas conversas assim que, ou não sei, um amigo, ou alguém que tu admira muito, um mentor, alguma coisa assim, né? Alguém que realmente traz significado para tua vida, te ajuda, te dá exemplo, né? Sabe aquela rede de pessoas que realmente são significativas, né? São como é que tu sai de encontros assim, né? Não sei, eu posso falar por mim, né? Saio preenchida, né? Saio com um sentimento de plenitude, de preenchimento, de alegria, saio leve. E como é que a gente sai depois de responder 200 mensagens? Amassado. Né? Então, a conexão real, verdadeira, que o ser humano precisa, tem uma série de outros elementos. Olha só, dizem, né, que 80% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, daqui, a nossa interação, só 20% da nossa comunicação que a gente está captando é o verbal. O resto são outras coisas, de energia, de sinais, de coisas que o nosso cérebro... processa que a gente nem está vendo, né? Que acontece em microsegundos aqui, né? Milésimos de segundos, e a gente nem está vendo. E o celular não é nem a falada. Ou seja, ela ainda é, né? Mesmo que seja por áudio, ainda assim não tem o direito, né? O tom, não estou vendo a tua expressão, não estou sentindo a atmosfera. Não... Tanto é que um conselho dá, não discuta pelo celular. Gente... Nenhuma conversa deve ser pro celular. Condição. Isso sempre vai dar merda, cara. Exatamente. Não dá certo. Mas assim, ó, isso que tu fala de que 80% da nossa conexão... Tu vê, a relação de afeto que você tem com o bebê. O meu filho tem 1 ano e 6 meses agora, o Matheus tá. E eu sinto isso. E eu tive um episódio, acho que 2 episódios atrás, foi o Éder Souza. E o episódio dele foi sobre... meu Deus, oratória. E daí ele estava falando sobre isso. Observe o bebê. Como é que ele se conecta com o pai e com a mãe? É totalmente através da expressão. Ele não entende o que tu fala. Então, como é que o bebê... E aconteceu isso comigo hoje de manhã, por exemplo. O Matheus, ele derrubou um negócio no chão e eu olhei para ele assim, tipo... filho, de novo. Ele já começou a chorar. Né? Então, a conexão que ele tem é totalmente... É energia, né? Ele sentiu que o pai ficou triste. Eu não preciso falar para ele. E é uma coisa assim, ó, filho, vem tomar banho. Daí ele ri, foge. Quando eu filho, tu vem tomar banho, que é o brabo, né? Que o pai tá. Aí ele já vem, meu Deus. Outro tom. Né? E como é que ele sente isso? É a conexão que o celular não proporciona, né? Exato. Não, e outras coisas, né? A gente falava... essa questão é muito... Ao mesmo tempo, é vital para nós, né? Eu acho que eu cheguei a te comentar sobre aquele experimento que fizeram
Dos bebês no século XIX. Gente, eu fiquei chocada com aquilo, porque foi um imperador, né, que tinha interesse, queria descobrir que idioma, como é que os bebês iam se comunicar se ninguém falasse com eles. Qual seria, digamos assim, o idioma natural, né? E nem conseguiu terminar. Porque esses bebês, eles recebiam o asseio, o alimento, mas ninguém olhava para eles, nem se comunicava, não falava com eles, não embalava. E não deu para terminar o experimento porque os bebês morreram. Simplesmente morreram por falta de conexão humana, de contato humano. Bebês saudáveis, né? O corpo simplesmente para de funcionar. Em compensação, no século XX, um século depois, ali naquela época do pós-guerra, né, que tinham muitos orfanatos, na Alemanha também, viam também crianças totalmente saudáveis que simplesmente o corpo parava de funcionar. E aí foram ver que tinha um orfanato que as crianças não morriam. E era por quê? Porque tinha uma enfermeira que conversava, que brincava, que dava carinho, e essas crianças seguiam adiante. Então é impressionante, porque a gente não tem noção do quanto o contato humano ele é vital, ele não é só importante, ele é vital. E hoje a gente vê jovens, por exemplo, na Coreia, a gente vê uma série de notícias no Japão, na Coreia e outros países, de jovens que estão vivendo completamente isolados. Eu não sei se tu chegou a ver isso, eu não me lembro como é que eles chamam aqueles espaços assim, mas é como se ele fosse para um bunker, assim. Uhum. E ficasse lá e só pedisse comida de teleentrega e não convivesse. Ele escolhe não conviver com a sociedade. E totalmente conectados em programação, em jogos. Loucura! Já chega... Esses tempos eu vi que é quase uma outra espécie já de ser humano, né? É condicionado a ficar na frente do computador.